Olá, meus amigos, como vocês estão? E os estudos, estão aproveitando o curso? Espero que estejam gostando. Como eu já falei para vocês, trata-se de um curso qual fazemos uma abordagem detalhada de todos os dispositivos que envolvem a pandemia do coronavírus e as relações trabalhistas. Em nossa aula de hoje, nós estudaremos a ausência do trabalho e os seus efeitos. E assim trataremos de analisar o atestado médico, a autodeclaração, as questões de isolamento e a quarentena. E aí, já estamos preparados? Vamos lá então, né? Vamos comigo. Meus amigos, a Lei 13.979 de 2020 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Essa lei estabelece medidas para enfrentar o coronavírus que prevê, inclusive, isolamento social, quarentena e exames compulsórios. Ora, o empregado que apresenta sintomas da Covid-19 deve ser encaminhado de imediato pelo empregador a procurar as autoridades de saúde e seguir o protocolo exigido para tais circunstâncias. Em caso de medidas de quarentena e isolamento, as faltas ao trabalho serão consideradas justificadas. O isolamento e a quarentena são algumas das medidas que podem ser aplicadas pelo poder público. Mas, professora, e o distanciamento social, onde é que ele está enquadrado? Bom, o distanciamento social é uma medida voluntária ou recomendada pelo governo com o intuito de evitar que a doença se dissemine, né? Que o vírus saia por aí circulando. O fechamento provisório de escolas, museu e comércios não essenciais também faz parte dessa medida. Mas tenham bastante atenção. As medidas de isolamento e quarentena somente podem ser tomadas pelos gestores locais de saúde mediante autorização do Ministério da Saúde. Vejamos a portaria 356 de 2020 do Ministério da Saúde, pois ela regulamenta diversos procedimentos da lei da quarentena. Dependendo do caso, a falta ao trabalho poderá ser justificada, tanto no setor público como no privado. A lei estabelece que será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade privada o período de ausência decorrente das medidas de isolamento e quarentena. Assim, falta justificada ao serviço é considerada causa de interrupção de contrato de trabalho, fazendo gerar óbice para extinção do contrato durante o período de interrupção. Durante o período de interrupção do contrato de trabalho, o empregado deixa de comparecer ao serviço sem que sejam observados prejuízos ao efeito do contrato de trabalho. Vamos lá? Vamos avançando, né? Vamos estudar atestado médico. A grande polêmica é saber se os pacientes diagnosticados com a Covid-19 devem apresentar a confirmação de testes positivos para evitar o desconto do salário e falta de pagamentos nos dias de ausência de trabalho. Ora, meus amigos, a regulamentação da comprovação e a justificação de faltas ao trabalho está disposta na Lei 605 de 1949. E o certo é que referida lei estabelece que as faltas de qualquer empregado devem ser comprovadas e justificadas para que não haja o respectivo desconto. Em casos de doença, o texto ainda diz que a falta deve ser justificada através de atestado médico. E tem mais, a lei é omissa acerca da liberação do empregado em apresentar essa comprovação. E agora, professora, como é que faz? A nossa preocupação é no caso da pandemia, caracterizado pelo elevado risco de sair de casa para fazer os testes. Bom, meus amigos, nós acreditamos que o empregador pode exigir o atestado médico para que a ausência seja considerada justificada, mas em alguns casos de sintoma leve em que a duração ela não ultrapassa os 14 dias, essa exigência ela pode não ser razoável ou viável pelo risco que ela apresenta. Não podemos deixar de frisar que em quadros graves de Covid-19, em que se faz necessário o afastamento de 15 dias, a exigência de atestado médico é indispensável, inclusive para o empregado
possa ser encaminhada ao INSS para a solicitação do benefício. De acordo com a Lei 8.203 de 91, os primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença são considerados causa de interrupção de trabalho, devendo a empresa pagar ao segurado seu salário integral. Já a partir do 16º dia, considera a suspensão do contrato de trabalho com a percepção do auxílio de doença. Mas vejam que interessante, no caso da pandemia do Covid-19, nós tivemos diversas portarias governamentais e protocolos do Ministério da Saúde orientando sobre o fornecimento de atestado não só a todos os pacientes portadores do sintoma do Covid-19, bem como de suas convivências familiares, mesmo sem realização de consulta médica presencial. O médico deverá providenciar atestado imediato para o início do afastamento das pessoas com sintoma, assim como para todos os que convivem com ela no mesmo domicílio. Mas vamos lá, né? Vamos aqui avançar um pouco mais e vamos tratar da autodeclaração, que teve sua regulamentação através da portaria 428 de 2020. A autodeclaração do empregado sobre o seu estado de saúde pode ser uma alternativa para que sejam abonados os dias em falta, sem prejuízo posterior, confirmação através dos testes específicos e após a recuperação do trabalhador. Convém deixar bem claro que a autodeclaração falsa, além de estar sujeita às penalidades do Código Penal, poderá ser objeto de sanção disciplinar pelo empregador. Meus amigos, vocês podem dar uma olhada na portaria e verificar que a mesma apresenta diversos anexos com mais variados modelos de autodeclaração. O que podemos citar? Autodeclaração de saúde, autodeclaração de cuidado e coabitação, autodeclaração de filho em idade escolar, autodeclaração de saúde, sinais ou sintomas gripais. Tem mais, meus amigos, a portaria 428 de 2020 estabelece ainda diversas situações às quais os servidores e empregados públicos deverão executar suas atividades remotamente, como, por exemplo, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública para aqueles com idade acima de 60 anos ou mais, os imunodeficientes, aquele com doenças pré-existentes crônicas ou graves, como cardiovasculares, respiratórias e metabólicas, as gestantes e os lactantes, que tenham tido contato próximo nos últimos 14 dias com pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas, que tenham regressado de viagem internacional pelo prazo de 7 dias a contar do regresso do país, e que apresentem sinais e sintomas gripais enquanto perdurarem os sintomas, devendo procurar atendimento médico. Mas, professora, e o chefe dessas pessoas, o que vai fazer? Ora, meus amigos, a chefia imediata, ao tomar conhecimento da autodeclaração, poderá adotar uma ou mais das seguintes medidas de prevenção: adoção de regime de jornada em turnos alternados de revezamento ou trabalho remoto, melhor distribuição física da força de trabalho presencial com o objetivo de evitar concentração e a proximidade de pessoas em ambiente de trabalho e flexibilização dos horários de início e término da jornada de trabalho, inclusive nos intervalos intrajornada. Para finalizar nossa aula, nós tratamos a seguir do isolamento e da quarentena. O isolamento é recomendado para pessoas que estão contaminadas com o vírus. Elas devem ficar em um quarto totalmente isoladas para evitar que a família ou outra pessoa, se contamine com o vírus. Essa medida deve ser ainda mais reforçada quando alguém que mora na mesma casa é idoso ou está dentro do grupo de risco. Dessa forma, a ausência ao trabalho será justificada, ocasionando interrupção do contrato de trabalho. Bom, serão mantidos os efeitos do contrato de trabalho como pagamento de salário, descanso semanal remunerado, férias e etc. O isolamento será determinado por prescrição médica ou por recomendação do agente da vigilância por um prazo máximo de 14 dias, podendo estender-se por até igual período conforme comprovação do risco de transmissão. Já a medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado. A quarentena e o distanciamento social, aliados à higienização,
mais intensas são formas mais eficazes para prevenir o contágio do coronavírus de forma coletiva. A quarentena é uma forma de evitar a contaminação por doenças durante epidemias. Ela se aplica a pessoas saudáveis que estão isoladas por terem tido contato com a infecção. Trata-se de uma forma de não contaminar outras pessoas até ter a certeza de que não se está contaminado com a doença. A quarentena será adotada pelo prazo de até 40 dias, podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde no território. Bom, meus amigos, para finalizar o entendimento, informamos que na aplicação das medidas de isolamento e quarentena, deverão ser observados protocolos clínicos do coronavírus e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Contingência Nacional. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? É uma situação delicada, o isolamento e a quarentena, mas são situações necessárias em tempo de pandemia do coronavírus. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula. Um forte abraço e até a próxima!